à mesa ao fundo do auditório. Concedo a palavra à senhora Sônia Maria Fleury Teixeira, pesquisadora sênior do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, pelo tempo de 20 minutos. Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia. Eu agradeço imensamente ao deputado Samuel Moreira e a todos os que organizaram este evento a possibilidade de estar aqui trocando algumas ideias com vocês. Eu volto a essa casa e esse auditório que frequentei tanto na minha vida, em especial durante a Assembleia Nacional Constituinte, quando tive a honra de ser assessora do senador Almir Gabriel, que foi o relator da Seguridade Social e da Ordem Social. Então, eu volto com muito prazer a discutir esse tema que me é tão caro sobre os direitos sociais na Constituição. Eu quero dizer que meu tema vai tratar de uma maneira mais geral e também especificamente da questão da capitalização. O texto que eu escrevi sobre isso foi distribuído para os senhores parlamentares e está online na página da comissão desse evento. Então, quem tiver interesse, o texto está lá, e ele se intitula Capitalização, Segurança para o Mercado Financeiro e Segurança para os Trabalhadores. Então, o que eu gostaria de começar dizendo é que, no final dos anos 70, o modelo de seguro social na América Latina, adotado na América Latina, no período desenvolvimentista, ele estava já em crise por várias razões, que eu não vou entrar aqui, e que, a partir dos anos 80, da década de 80 para 90, surgiram 3 modelos internacionais de como reformar o seguro social na América Latina. O primeiro deles foi o modelo chileno, que nós, claramente, vamos ter que tratar aqui várias vezes, né? Que eu digo que é um modelo dual, ou seja, que os pobres ficam sob o cuidado do Estado e as pessoas que têm alguma possibilidade de capitalizar, elas são encaminhadas para o mercado, seja na área de previdência, seja na área de saúde. Portanto, se dualiza a sociedade entre pobres e aqueles que têm capacidade contributiva. Um modelo, nos anos 90, que tentou resolver os grandes problemas que havia gerado o sistema chileno em termos de segmentação da sociedade, né? Foi um modelo da Colômbia, nos anos 90, né, no qual se tentou um sistema que se chamou pluralismo estruturado, no qual você tem tanto o Estado quanto o mercado juntos, porque, apesar de serem asseguradoras privadas, havia uma contribuição solidária, né, que o Estado canalizava para um aumento da cobertura. Então, dessa forma, ele era um modelo mais solidário e menos iníquo do que o modelo chileno, mas também com problemas, porque dependia da contribuição dos trabalhadores para poder aumentar a cobertura e cobrir aqueles que não tinham capacidade contributiva, e não de toda a sociedade, mas sim dos próprios trabalhadores. No momento que entra na crise econômica na Colômbia, esse modelo também passa a ter crise, porque ele não tem capacidade de ser, a partir do próprio trabalho, né, que você vai incluir mais aqueles que estão fora do mercado de trabalho. E, entre um e outro, tem o modelo brasileiro, que é um modelo universal. Esse modelo universal, ele parte de outros princípios, né? Ele não está, ao contrário dos outros, fundado num financiamento que é um financiamento exclusivo do trabalho, né, mas num financiamento solidário para, de alguma maneira, desvincular as contribuições pretéritas dos benefícios. É isso que distingue a Seguridade Social, né? As contribuições, elas são importantes, seja do trabalho, mas também de toda a sociedade. É isso que reza a nossa Constituição. Só assim você pode universalizar. Pensar que é a sociedade como um todo que atribui um novo patamar civilizatório e que diz, abaixo disso nós não queremos. Nós queremos que a sociedade como um todo tenha um mínimo de dignidade e vamos nos solidarizar através desse sistema. Então, aí criamos um sistema que é extremamente inovador.
As constituições anteriores não tinham o capítulo da ordem social, os direitos sociais eram direitos na área econômica apenas do trabalho no mercado formal, como se os outros trabalhadores todos que estão no mercado informal fossem pessoas que não pudessem ter direitos. E elas só passam a ter direitos no momento em que se desvincula o direito da condição do trabalho. O direito é da cidadania, não é só do trabalhador. O trabalhador também tem direitos e tem direitos específicos, mas o direito é da cidadania porque esse é um projeto societário. Uma política social, ela não é apenas um arranjo institucional e financeiro ou legal, ela é um projeto de sociedade. Que sociedade que você quer? Ali você está desenhando a sociedade. E, neste momento, se estava desenhando um sistema que era contributivo, mas também não contributivo, cobrindo aqueles que não tinham capacidade contributiva através de contribuições de outras formas, né? E, para isso, foi criado um conjunto de mecanismos para diversificar as fontes de financiamento que pudesse não ser tão vulnerável à crise econômica quanto é a folha de salário, que é a que mais é sensível à crise econômica, que ela reduz a massa salarial, reduz os trabalhadores empregados, e aí se criaram todas as outras contribuições sobre lucro e faturamento, né? Claro que esse projeto ele é incompleto, né? E, não, por exemplo, ele definiu mínimos, e isso foi extremamente importante para definir esse patamar civilizatório. Ao você colocar na Constituição que nenhum benefício vai ser menor que o salário mínimo, isso foi um enorme avanço, né? Porque tirou da linha de pobreza milhões de brasileiros, porque passaram a ter, em qualquer benefício, este patamar mínimo. Não teve, ao mesmo tempo, capacidade, naquele momento, de definir um patamar máximo, né? Dizer, vai ter um teto, qual é o teto? Isso veio depois, né? Foram emendas à Constituição, tanto a emenda número 20 quanto a emenda número 41, que definiram primeiro para o regime geral, depois para o regime próprio, né? Definiram quais eram os tetos máximos. Então, isso foi adicionado a posteriori, né? E criou-se aí, é claro, um sistema complementar de capitalização, mas como complementar. Então, o sistema nosso ele está fundado nos pilares da solidariedade, né, que é um pilar assistencial para aqueles que não podem contribuir, mas passam a ter direitos, mesmo não tendo condição de contribuir ou contribuindo menos do que precisam para manter o benefício, um sistema solidário contributivo e um sistema de capitalização que não é compulsório, ele é voluntário e, portanto, ele no caso do setor público, ele é também de gestão pública, coisa que é diferente do que está sendo proposto agora. É claro que outras questões, imperfeições foram muito grandes. Evasões, desonerações, falta de transparência, levaram a questões que não vou falar, porque eu tenho certeza que a Maria Lúcia vai tratar dessa questão. Hoje, é muito comum se tratar a Constituição de 88, especialmente na ordem social, como uma grande aberração. E eu quero defender aqui justamente o contrário, né? Qual é a melhor maneira de enfrentar um mundo que está mudando nas relações de trabalho, né, em que cada vez o emprego será mais escasso? Claro que as aposentadorias e pensões, quanto menos elas estiverem ligadas a contribuições pretéritas, mais justas elas poderão ser, porque a sociedade como um todo deverá contribuir para isso. Então, neste momento, nada mais atual do que a Seguridade Social, tal como ela está formulada na Constituição. Deve ser aperfeiçoada, deve ser adequada a um momento em que a sociedade está mudando, em ter o seu perfil demográfico? Claro que sim, mas a essência, ela está correta. É ali que está a essência da solidariedade e da capacidade de enfrentar um mundo em transformação, e não o contrário, voltando para trás e vinculando o salário com a contribuição. Eu aqui tenho membros da OIT, e provavelmente vão falar disso, mas a OIT, através das suas convenções 102, 128, 202, ela, a partir dela, se podem extrair quais são os princípios das reformas, né? E isso é a experiência internacional que a OIT
canaliza para analisar quais são os princípios para uma boa reforma. E é isso que nós precisamos ver se, no caso, está acontecendo aqui. O primeiro deles é o diálogo social. Não houve. Né? O objetivo de universalizar a cobertura. Não é isso que está sendo feito. A equidade de tratamento. Também não. A solidariedade de distribuição de renda. Muito menos. Equidade de gênero não está sendo considerada. Eficiência e custos administrativos razoáveis, poderá ser ou não. Participação social foi eliminada, né? Responsabilidade do Estado também está sendo diminuída, e sustentabilidade financeira e atuarial, que é o único princípio que está sendo colocado como o princípio único, e não é, e que também, do meu ponto de vista, é duvidoso. O que a PEC da reforma, né, ela propõe, a PEC número 6, 2019, ela propõe um conjunto de medidas paramétricas e uma reforma estrutural. Essas são medidas paramétricas. A reforma paramétrica são aquelas que ajustam os parâmetros para adequá-los à nova realidade. A reforma estrutural, ela propõe um novo sistema, completamente diferente. Então, no caso da reforma, aqui nós temos tanto paramétrica quanto estrutural. É estranho que o processo dessa emenda constitucional ele é bastante original e incomum do meu ponto de vista, embora eu não seja parlamentar. Eu participei muito do trabalho aqui nessa casa, me parece bastante exótico um processo no qual você, através de uma emenda constitucional, desconstitucionaliza os direitos, né? E, ao mesmo tempo, constitucionaliza um novo sistema, que você não sabe qual é, cria uma lei transitória com um conjunto muito detalhado de medidas paramétricas, né, que depois serão substituídas por uma lei que vai ser votada. Então, na verdade, você está num processo estranhíssimo, né, votando em alguma coisa que você não sabe o que que vai ser. Votando que depois será votada alguma coisa. Né? O que acontece, o que a reforma propõe, fundamentalmente? Desconstitucionalizar todas as garantias dos direitos sociais. E aí são várias medidas paramétricas que sairiam da Constituição. Qual é o objetivo? Que, ficando fora da Constituição, seria muito mais fácil depois alterá-las. Mas o objetivo é desconstitucionalizar, é este o objetivo, que acha que a nossa Constituição é muito cheia de detalhes. Bom, mas tem coisas que estão sendo constitucionalizadas nessa emenda. Por exemplo, a capitalização. E uma capitalização que ninguém sabe qual desenho terá. Se ela é alternativa, se ela é substitutiva, se vai ter contribuição do empregador, se não vai ter contribuição do empregador. Então, você está desconstitucionalizando aquilo que é o direito seguro, que foi acordado depois de ser amplamente discutido na Assembleia Nacional Constituinte, com todos os atores, para constitucionalizar alguma coisa que você não sabe o que é, mas diz que poderá ser. Esse é um processo realmente original e exótico, do meu ponto de vista. Na verdade, também está desconstitucionalizando, ao lado disso, o salário mínimo não será mais parâmetro, não estará mais vinculado, o que quer dizer que os benefícios poderão estar cada vez mais deprimidos e com o empobrecimento da população. Parece ser que o objetivo final dessa emenda vai ficando cada dia mais claro, né, que é ter uma pensão mínima universal bastante baixa, né, em que todos que não alcançarem entrariam nessa pensão mínima, e que este pilar solidário, aos poucos, vai sendo substituído, através do sistema nacional, ou por um sistema de capitalização. Então, nós teríamos três coisas. Um pilar muito deprimido, né, que é um pilar
de pensões não contributivas, mas não está mais associada ao salário mínimo, então ela pode ser extremamente baixa. Um pilar solidário, mas que está previsto que, aos poucos, ele vai sendo comido, a solidariedade, por um sistema de contas ao longo deste período de transição, contas individualizadas, e um complementar também individualizado. Então, é um sistema que leva ao que eu intitulei o texto. Ele vai repassar os recursos, né, dos trabalhadores para o custo de transição, para um sistema para o mercado e das instituições financeiras, no qual elas terão a segurança de que vão receber os depósitos das contribuições, e o trabalhador terá a insegurança de como é que será a vida dele depois. Então, este é o desenho final do projeto. Nossa! Esse projeto foi extremamente autoritário, essa reforma, porque ela eliminou qualquer possibilidade de diálogo social, né? Não teve participação, e não discutiu o diagnóstico para depois discutir também as soluções. Eu não vou entrar nessa coisa, nem tenho tempo, nem competência para isso, mas dizer que é a Previdência Social, né, que está deteriorando totalmente as finanças públicas, e não que a economia está deteriorando as finanças da Previdência, é alguma coisa que na sociedade não concorda com isso, né? E o que eu me pergunto é se os parlamentares que estão aqui vão dar esse cheque em branco, no qual não sabem qual é o regime de capitalização que vem aí, e vão aprovar e atribuir ao superministro definir isso depois. Inclusive, a falta de diálogo está se tornando um problema político, porque não houve pacto federativo também, e se centraliza uma decisão na União para impô-la aos outros. Ela é uma reforma extremamente atrasada. Por que ela é atrasada? Porque até o José Roberto Afonso, que foi assessor dessa casa, diz que ela é um ajuste de conta com o passado. Ou seja, nós estamos num momento de grande mudança nas relações de produção e de relações de trabalho, né? O qual você tem a entrada da indústria 4.0, que vai robotizar, automatizar e acabar com várias profissões que existem hoje. Ao mesmo tempo, cada vez mais o emprego não existirá trabalho, mas sem uma inserção formal no emprego. O que essa reforma prepara para esta sociedade que está em transformação? Nada. Ao mesmo tempo, ela também não dialoga com os problemas que nós tivemos estruturalmente, que é uma informalidade enorme, uma desigualdade regional enorme, uma desigualdade de gênero, raça enorme. O que essa reforma faz para a inclusão social e para diminuir a pobreza e aumentar a inclusão dos que estão na informalidade? Nada. Então, ela é uma reforma atrasada também, porque ela não teve capacidade de olhar a experiência internacional. A reforma dos anos, desde 2008, a OIT deve falar sobre isso, que apresentou um importante trabalho, mostrando que de 30 países, e foram só 30 no mundo, que entraram nessa da capitalização, 18 já voltaram atrás. Quer dizer, se essa era a solução para países que estão envelhecendo, por que só 30? E por que não deu certo e, na crise financeira de 2008, tiveram que voltar para trás? Então, é totalmente atrasado, né, pensar num país para trás, que não é capaz de ver o futuro que está acontecendo nas transformações do mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, ela é atrasada porque ela não considera o que já aconteceu no mundo. E o que já aconteceu no mundo é evidência, não é vontade, não é ideologia, não é nada disso. Simplesmente não deu certo, né? Então, ao lado disso, ela é uma reforma que vem isolada,
sem um projeto de transformação para o país. Não tem um projeto de desenvolvimento para gerar emprego. Não tem um projeto para resolver o problema dos jovens que estão no mercado de trabalho e não estão nem estudando, nem nada, e não há nenhuma proposta. Não há uma reforma tributária que venha junto, né, para que aqueles que estão hoje sem contribuir efetivamente para o bem-estar da sociedade possam contribuir. Então, usa-se um argumento, economista adora usar o argumento da dona de casa, como se a economia do país fosse da economia doméstica. Então, vamos lá, né? É dizer que a mulher deve pensar se tem receita, não deve, como ela faz na casa dela. Então, a proposta para as donas de casa é, bom, estamos numa crise, não temos capacidade de pagar esses benefícios, então vamos empobrecer a sociedade como um todo, diminuindo o acesso aos benefícios, dificultando o acesso, reduzindo o valor, fundamentalmente, dos benefícios dos mais pobres, até 2 salários mínimos, que são os que vão pagar essa conta. E vamos, depois disso, tudo ficará bem daqui a 20 anos. Ora, daqui a 20 anos, pensará a dona de casa com a sua estreiteza, estarei morta de fome e meus filhos também. Porque não é assim. Que tal pensar como uma dona de casa, para os economistas, e pensar assim, que tal pegar aquela herança, né, que foi passada para um milionário e não contribuiu nada? Que tal os lucros e os dividendos, que também não contribuem em nada para a sociedade? Ou será que os juros, será que a única fonte de financiamento é o salário de pessoas que ganham até 2 salários mínimos? É isso que vai pagar a conta do problema que nós estamos tendo aí? Peço que a senhora conclua. Então, para resumir, essa é uma reforma extremamente injusta e que ainda prevê, né, um tal de carteira verde-amarela, na qual os jovens serão empurrados obrigatoriamente para um sistema de capitalização, que já foi provado que, sem a contribuição do empregador, ela será obrigatória, não será opcional, né? E que a Unafisco fez estudos mostrando que, ao longo de 35 anos de contribuição, para quem contribui com 3 salários mínimos, você terá, no melhor das hipóteses, uma pensão de 1 salário mínimo por alguns anos e, dependendo dos custos administrativos, uma pensão 1/5 daquilo que você tinha. Então, nós vamos ser o Chile de amanhã, né, parece que é o objetivo. O Chile é usado aqui como um grande exemplo. No Chile, os estudiosos dizem muito claramente que as pessoas contribuem, os trabalhadores, como classe média e se aposentam como pobres, né? E isso está tendo um custo enorme para o Estado, que fez uma transição com um custo extremamente elevado, e agora um outro custo enorme desde a Bachelet para diminuir as grandes injustiças deste sistema, né? Há coisas positivas na reforma. Algumas poucas coisas são positivas. É preciso pensar a questão da DRU, acabar com a DRU. É preciso acabar com a evasão, com as desonerações, com os refis. Essas coisas são importantes. É preciso adequar a idade. E eu queria falar um último ponto que eu acho fundamental, além de ser totalmente contrária a essa aberração da capitalização que está sendo enfiada a goela abaixo. O aumento para 20 anos de contribuição será a coisa mais injusta que se pode fazer e vai aumentar enormemente as desigualdades. Porque hoje as pessoas que têm mais vulneráveis, mulheres, pobres, trabalhador com pouca qualificação, ele não consegue chegar a 20 anos de contribuição. Então, isso vai obrigar que essas pessoas todas se aposentem como miseráveis. Aliás, é a primeira vez que alguém tem coragem de botar num texto constitucional que existe um parâmetro chamado miserabilidade e colocá-lo como definido constitucionalmente, o que é um total absurdo. Obrigado. Muito obrigado, professora Sônia Maria Fleury.